Vamos começar o programa de hoje com um tema importantíssimo, relevante e que todo mundo está acompanhando, né, pela mídia, pelas redes sociais, e a gente vai trazer o assunto para você, bonita, que a gente vai falar de racismo. Eu quero só iniciar o assunto lendo uma nota para vocês, tá? Centenas de pessoas homenagearam ontem, dia 4 de junho, George Floyd, o homem negro cuja morte sob custódia da polícia em Minneapolis levou a uma onda de protestos nos Estados Unidos, provocando um debate sobre racismo e injustiça. Floyd morreu em 25 de maio com o pescoço prensado pelo joelho de um ex-policial, Derek Chauvin, em Minneapolis, por supostamente tentar pagar uma conta em uma mercearia com uma nota falsa de $20. Segundo a imprensa norte-americana, a ação durou mais de 8 minutos e Floyd repetia incessantemente que não conseguia respirar, até que ficou inconsciente. O ex-policial Derek Chauvin irá responder por homicídio em segundo grau, assassinato intencional não premeditado, quando o autor tem intenção de causar danos corporais à vítima. Outros 3 policiais que também participaram da ação receberam acusações de ajudar e favorecer o homicídio em segundo grau. O caso provocou manifestações em mais de 75 cidades. Em mais de 40 delas, as autoridades decretaram toque de recolher. Então, vamos falar do assunto no Você Bonita e aproveito já para apresentar para vocês o nosso time de hoje. Olha só, vai ter um debate muito bacana. Andréia Alves, psicóloga, bem-vinda. Obrigada. Prazer tê-la aqui. E Ronaldo Coelho, psicólogo e psicanalista, bem-vindo também. Obrigado. Prazer. Eu até vou introduzir dizendo que nós pensamos nesta pauta também associada aos temas do Você Bonita. A gente respeita as editorias e a gente vai falar do racismo ligado a essa questão da qualidade de vida, da saúde das pessoas, né, e dos traumas que tudo isso pode causar. Então a gente preparou alguns temas, eu vou sortear o primeiro e aí a gente vai batendo papo. Se vocês quiserem fazer alguma introdução, fiquem à vontade, pode fazer, Andréia. Podemos sortear? Podemos sortear. Então vamos lá, olha só, vamos começar com esse aqui, ó. Como o racismo define nossos sentimentos? Vamos lá. Quer começar? Pode começar. Fica à vontade. As mulheres aqui podem começar. Claro, por favor. Bem-vindos. Vou falar um pouquinho do meu lugar, né? De onde eu venho, e eu trabalho em escola, então eu atendo alunos de periferia, também atuo na clínica. Então o que chega para a gente, tanto nas escolas quanto na clínica, é a dificuldade que a criança e que o adulto tem em lidar com as questões que vão aparecendo ali com o outro, né? Porque nas escolas, por exemplo, né, as crianças, elas acabam sofrendo muito preconceito por conta dessa estrutura racista que é da nossa sociedade. Então, desde a sala de aula até o pátio da escola, por exemplo, são nomes pejorativos, apelidos, que isso vai minando esse ser, né? E a falta de identificação, inclusive na escola mesmo, né? Para se ver bonita, a menina, principalmente em relação ao cabelo, em relação à cor da pele, isso vai minando e vai trazendo uma tristeza, um embotamento afetivo muito grande, e ela e ele, o menino também, vai crescendo com essas questões e que vão aparecer na clínica, né? Porque, Sim. assim, o racismo, Fica à né, vontade. a ideia mesmo de racismo é a definição de que uma raça é superior à outra simplesmente por ser, né? Então, ele não é natural, ele é construído por meio de discursos, né? No Brasil, historicamente, a gente tem que isso é definido pela cor da pele, a diferença entre brancos e negros, né, que constitui ali a porção de pretos e pardos. Mas pode ser, por exemplo, um racismo como aconteceu com os judeus na Alemanha, como aconteceu com os chineses.
né? Você pode instituir... Questões de amplo preconceito. Isso, e você institui que uma raça, você racializa a outra pessoa. Então você vai destituindo ela de humanidade, né? E, então ele não é natural, ele é uma construção social. E isso passa a ser internalizado, né? Isso passa a constituir a pessoa subjetivamente, onde os privilégios, por exemplo, de uma pessoa branca passam a ser naturalizados. É legítimo que eu tenha os meus privilégios em detrimento de você, negro, não ter os seus. E o negro também passa quando ele nasce inserido dessa forma de funcionar, ele passa a achar que isso é natural, que é assim mesmo que tem que ser. E hoje nós não temos, então, uma discussão, você que está em escola e que percebe isso depois na clínica com as queixas e os problemas que vão surgir desses traumas e dessas questões inibidas muitas vezes, né? Ou da pessoa crescer achando que ela não tem o mesmo valor do que outra pessoa. Isso na escola não acontece, então, uma educação social, eu queria usar um termo correto, mas assim, a percepção das pessoas que não são negras para a situação. Porque quando a gente se coloca como não temos preconceitos, não somos racistas, muitas vezes porque entendemos que todo mundo é indivíduo, somos todos seres humanos, somos todos pessoas. Só que a gente não vai a fundo entender o motivo disso. Eu estou dizendo isso para vocês, porque agora a Lucrécia fazendo meu cabelo, um beijo para Luke. Luke, minha cabeleireira é negra e faz meu cabelo há muitos anos. A gente começou a conversar a respeito do assunto, até para trazer para a pauta, porque para mim isso é maravilhoso. E ela disse, Carol, faça a diferença como branca. Que é aí onde eu quero chegar. Entender como as pessoas, que você disse, já tem privilégio sem saber que tem. Entende? A branquitude implica em não reconhecer os privilégios que nós temos como brancos. Esse é o caráter da branquitude. Então, por exemplo, isso vale para o machismo, né? Então, eu como homem branco, eu tenho privilégios que uma mulher negra não vai ter. Então, quais são os meus privilégios, por exemplo? Eu posso andar na rua à noite sem medo de ser estuprado, por exemplo, porque eu sou homem. Entendi. Uma mulher já tem medo de ser estuprada, por quê? Porque ela não tem esse privilégio desse tipo de segurança. Eu, como homem branco, se sou abordado pela polícia, não tenho medo de que ela ajoelhe no meu pescoço até acabar com a minha vida. Eu não tenho esse medo, esse é um privilégio branco. Então, a branquitude é justamente esse modo de se viver achando que eu não preciso reconhecer que isso é um privilégio. Entendi. Por conta da estrutura racista, é colocado que o lugar do branco é esse, o lugar do negro é esse outro aqui. E vai sendo naturalizado os lugares. Tá. Né? Então, quando a gente chega, por exemplo, num restaurante... A Lu falou desse exemplo para mim. A gente precisa... O que os brancos podem começar a fazer? Dá uma olhadinha, ver quem está ao seu redor, sentado ali comendo também. Quantas pessoas negras tem ali sentadas comendo? E quem é que está servindo? Quem é que está lá no estacionamento? Quem é que está lá nos bastidores servindo? Entende? Isso precisa começar a incomodar. E é preciso que os brancos tenham esse olhar. Olha, está faltando negro aqui. Quantos médicos negros eu conheço? Quantos psicólogos negros eu conheço? Esse, por exemplo, é um privilégio branco. Né? Eu, como psicólogo, trabalhava em hospital. Eu não tinha um receio, eu nunca passei por isso, de chegar e para atender alguém e ser contestado do meu lugar de profissional de saúde. Entendi. Então, médicos negros falam disso o tempo todo. As pessoas não acreditam que pode existir um médico negro ou que pode existir um psicólogo negro. E que ele vai ser um bom profissional tanto quanto um outro branco. Isso é um privilégio da branquitude. E enquanto a gente não reconhecer que isso é um privilégio da branquitude, a gente não vai estar fazendo a nossa parte como brancos. Entendi perfeitamente.
E nessa é interessante a gente pensar a respeito do assunto e que muitas vezes eu acredito que não seja nem por preconceito ou por racismo, mas de fato por brancos desconhecerem isso que você está dizendo. Então, e mas não, isso é o produto do racismo. Exatamente. Quando a gente fala, por exemplo, que o racismo é estrutural e ele é inconsciente, sim, ele é inconsciente. Isso. Sim, porque sim. ele naturaliza que... É lógico que eu não vou ser contestado se eu sou um bom profissional. E nunca passou pela minha cabeça isso. Mas pela cabeça de um profissional, tem alguns colegas, inclusive a Andréia, já passaram por situações desse tipo. Entendi. Não, e é interessante, e até minha diretora colocou aqui, vocês podem dizer melhor, se essa geração que está vindo, né, se isso está mudando, se vocês sentem, as manifestações são legítimas, né, mas é preciso também que brancos entendam e que façam a sua parte. É isso que eu senti de tudo que tem acontecido através das manifestações, da minha conversa com a Luque, agora da forma como vocês colocam a situação. E olha que interessante, que foi o que eu falei para ela. Eu falei, Luque, pouco me importa a cor da sua pele. Para mim, você é a melhor lá e por isso eu quero que você me faça todos os dias. O Toninho é um dos meus melhores câmeras. Pouco me importa a cor da pele do Toninho. Eu quero, você entendeu? Fazendo, ele é um dos melhores. Eu quero fazendo o seu trabalho. Temos uma nutricionista que vem aqui, que é a Jana, um beijo para ela, que ela é excelente nutricionista, tanto quanto brancas que estão aqui. Então, eu acho que é legítimo a gente parar para pensar, mas é o que você diz. Quando você vai contar, é a minoria de fato. Mas aí, vocês querem entrar em algum assunto de questões, assim, de ordem social também? Então, a questão da branquitude é que não é você cometer um crime de racismo por ser racismo, né? Quando a gente fala racismo estrutural, é, por exemplo, quando eu, como branco, não quero abrir mão dos meus privilégios. Quando eu não quero abrir mão dos meus privilégios, por exemplo, eu sou contra cotas, porque eu acho que é injusto as cotas, porque eu desconheço de toda uma estrutura social que faz com que aquela pessoa que nasceu numa família onde ela foi sempre colocada como alguém que não pode ocupar um lugar na universidade, né? Historicamente, então, ela vai prestar um vestibular de uma forma muito diferente da outra que ela sempre, desde pequena, ela sonhou com aquele lugar, ela se via nas pessoas que estavam ali, né? Então, é uma pessoa que não se vê, né? E aí ela vê isso como uma perda de privilégios, ela vai contra, né? E a disputa é desigual, né? Porque se a gente entende que as pessoas negras saem desse lugar social aí de pobreza, então ela tem poucos recursos para estudar, estudou em escola pública de periferia, que tem pouquíssimos recursos. Então é injusto, é gigantescamente injusto a competição, é injusta a competição, né? E se a gente pensar em cotas, existe cotas desde lá atrás, desde que vieram para cá, para o Brasil, os europeus, né? Desde que, pensando nas capitanias hereditárias, isso são cotas. Se a gente estudar a história, tinha as cotas para brancos, para ocupar os espaços das faculdades. Os donos das fazendas, os filhos dos donos das fazendas, isso eram cotas para brancos. Cotas para negros é agora, há pouco tempo. E nas relações de trabalho, a gente sempre tem uma divisão entre as pessoas que pensam e as pessoas que executam. Existe esse grande grupo de divisão. Para contar um caso, uma paciente minha, ela é negra, ela ocupava um lugar de fazer um trabalho mais braçal, né, assim, e ela tinha toda a formação, uma formação muito robusta para ocupar um outro lugar que era um lugar mais de estratégia, mais de pensar o negócio. Ela tinha todas as condições, mas toda entrevista que ela ia, ela não conseguia desenvolver. Ela ficava com medo, ela ficava morrendo de medo de assumir. Que é esse trauma que você iniciou comentando. E todo o nosso trabalho, por exemplo, clínico, foi o de reconhecer o quanto que ela não conseguia
se ver naquele lugar justamente por uma tradição, por uma história, e ela só conseguia se ver num lugar que era de menos prestígio. Entendi. Perfeito. Eu vou colocar já a perguntinha do público para vocês. Estão chegando várias, olha lá na tela. Primeira pergunta, vamos lá. Fê, obrigado, um beijo para você. É muito triste, mas fui criado por uma família racista. Mas tive o privilégio de eu mesmo não ser. Até que ponto os estudos e educação dos pais constroem o antirracismo? Vamos lá. Pode falar? Pode. É fundamental que essa pauta chegue para dentro da casa, né? É fundamental que se fale sobre o racismo dentro de casa, sim, para que desde criança já seja construído, porque as crianças, ninguém nasce racista. O racismo é construído. Né? Então é preciso falar sim, e é preciso não só não ser racista, é preciso ser antirracista, como nos ensina a Angela Davis, né? Então, se você estiver ouvindo ali alguma chacota, alguma brincadeirinha pejorativa em relação à racialidade, é preciso dizer sim que está errado, é preciso ir contra, se juntar. E essa discussão é de brancos e negros. Sim. E isso é preciso ficar bem claro. O nosso papel, né, como a gente falou no início. Toninho, quer falar? Ele já está com o microfone, então, ali. Andréia já continua. Oi. Por favor, olha lá. Meu nome é Antônio Carlos, sou cinegrafista. Há mais ou menos 26 anos. Trabalho na profissão. E, assim, o preconceito é uma condição de cada um, que as pessoas olham conforme o olhar para com a outra pessoa é um olhar acusador, isso da parte negra como da parte branca. Então, o preconceito está na condição das pessoas que se acham superior, mas superior em que questão? Qual é a questão? Que ela se acha superior a um negro ou a um branco. A superioridade está na capacidade de cada um. O acesso, como bem mesmo diz a nossa companheira ali, ao acesso à educação. São poucas pessoas que têm acesso a uma educação aqui nesse Brasil. Por quê? Porque a condição da acessibilidade para com essas pessoas da periferia é muito difícil. Se você sair da nossa região aqui, que nós estamos aqui localizados na Avenida Paulista, é uma condição difícil, é uma condição confortável. Mas se você for para a periferia, você vai ver que a educação é muito difícil para acessar, entendeu? Essa é a minha questão em relação ao preconceito. Esse é Toninho. Amo. Quando um deles não tá, eu já fico louca. A gente sinto falta dos meus meninos, que é um negócio. Quando tem férias, quando tem aí, né, enfim, alguma troca, só pegada todos eles. Todos trabalham incrivelmente bem. E é isso. Então, que tem sempre espaço para falar aqui. Quem quiser, a Lu que convidei, se ela quisesse vir falar também. Um beijo, meu querido. Você é maravilhoso, você é um top desta área. Sabe tudo, aprendo com vocês todo dia. Vamos lá, a questão que você colocou então, que tem sim que estar dentro de casa, que tem que ser debatido, que tem que ser discutido. Porém, agora te pergunto, qual é a linha então que pais devem usar para esse discurso, para essa conversa, para essa discussão, que não é só não ser racista, mas que é o que você disse, o papel do branco na questão de ajudar a combater o racismo, porque são coisas diferentes. Sim, eu acho que é difícil falar de uma forma genérica, porque a gente tem que olhar em cada situação e poder estar atento a cada situação. Mas o princípio básico para os brancos é eles entenderem, a gente, né, como branco, entender que para ser antirracista, como branco, a gente tem que estar disposto a perder privilégio. Certo. Isso é o principal. Se a gente não estiver disposto a perder privilégio, a gente não é antirracista. A gente é justamente racista, porque a gente está contribuindo para a manutenção de uma sociedade que coloca
o negro numa posição de inferioridade, que coloca o negro no ponto de partida lá atrás. Se não tiver isso como princípio, a gente não vai ser antirracista. A gente vai manter a sociedade. É aquela coisa de fazer de conta que eu não sou, mas na hora H eu pago menos porque a pessoa é negra, eu desconfio da qualidade técnica dela por conta da cor da pele. Eu não quero ser atendido, por exemplo, por um profissional que é negro. Né? E muitas vezes essa desconfiança é justamente só pela cor da pele. Porque é naturalizado. O seu lugar não é esse. E se você está nesse lugar, tem alguma coisa que está errada. E isso vai sendo introjetado, vai ficando no inconsciente. As pessoas naturalizam isso. Então, começar a ter esse incômodo e poder falar, cada um do seu lugar de fala, você do seu lugar de branca, eu do meu lugar de negra, mulher, né? Que a gente possa ter essa discussão e levar para as pessoas, para que cada vez mais pessoas integrem essa discussão. Perfeito. Legítima, necessária, e eu agradeço muito vocês. Acho que a gente pode, em outros momentos, né, falar também, não só nesse momento que as manifestações aconteceram, que a gente teve um caso, infelizmente, né, coisas precisam acontecer para gerar aí a manifestação, para a gente ouvir e se interessar por alguns assuntos. Então, aqui no Você Bonita não, aqui certamente teremos outras oportunidades, viu? Muito obrigada, eu vou deixar o contato para vocês, então, da Andréia Alves, que é psicóloga. Vocês podem encontrá-la no Instagram, @psicóloga.andreaalves, tudo junto, @psicóloga.andreaalves, tudo junto, e no Ronaldo lá no YouTube, Conversa Psi mesmo, né? Psi mesmo. YouTube Conversa Psi. Já encontro trabalho. E queria deixar o convite, porque tem um vídeo meu e da Andréia, lá no Conversa Psi, onde a gente continua falando dessa dimensão do sofrimento. Como que para a população negra, né, para o povo preto, é negado o sofrimento. Entendi. Então, tá lá o convite para vocês verem no canal Conversa justamente Psi. Sobre esse momento da pandemia. Sobre esse momento agora da pandemia. Como que o racismo pode justamente fazer com que esse movimento de negar o próprio sofrimento seja um sofrimento adicional. Agora. Interessante, podemos trazer para Você Bonita o tema numa próxima oportunidade também. Então fica o convite para todo mundo assistir. Muito obrigada, aprendi muito com vocês, com o Toninho, com o Luke, que estava lá no meu camarim fazendo meu cabelo nessa discussão. A gente tem a nossa parcela ou de culpa ou de ajuda. E nós temos de responsabilidade. Nós temos que usá-la. Um beijo. Obrigada, gente. Carol, até a valeu. próxima.